Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 8. Nós estamos aí num feriadão prolongado, não é verdade? E muita gente nesse feriado aí viajaram, estão passeando. E alguns optaram, ficar em casa e estão hoje aqui cultuando ao Senhor. Eu mesmo com a minha família deve ter uns 3 anos ou mais que a gente não viaja na época de carnaval. A gente opta em ficar mais em casa, mais reservado. A gente tem vindo aos cultos de domingo e tem sido muito bom. Quero convidá-los a abrir comigo Êxodo capítulo 8, versículo 1. Que diz assim: depois disso, disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Amém? No capítulo anterior, no capítulo 7, o Senhor ele chama Moisés para algo muito especial, uma missão, um chamado. E o Senhor ele fala para Moisés que ele iria resgatar o seu povo da servidão do Egito. A Bíblia chega até a falar que Deus havia se atentado para o clamor, a escravidão que o povo estava passando dentro do Egito. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, você vai chegar a Faraó, isso no capítulo 7, você vai chegar a Faraó e vai dizer a Faraó para deixar meu povo sair do Egito. E eu serei o Deus desse povo, e esse povo será meu. Deus estava se comprometendo com uma aliança com Moisés. Irmãos, eu queria que nós pudéssemos compreender pelo Espírito o que era aceitar Jesus e o que é ter aliança com Deus, porque a aliança com Deus, ela é inviolável, ela não se quebra. Deus ele cumpre e ele vela pela sua palavra. Deus ele está falando para o povo assim: eu serei o Deus desse povo, esse povo será meu. Eu não deixarei mais que esse povo fique aqui aprisionado, escravizado pelo povo do Egito. Fica também de uma forma muito peculiar nesse texto que os nossos sofrimentos, os nossos problemas e as nossas dificuldades, elas não passam desapercebidas por Deus. O Deus que nós servimos, ele é um Deus atento às nossas necessidades, às nossas aflições, aos nossos problemas. E às vezes, alguns problemas e dificuldades que para nós parece até algo fútil, algo banal, mas Deus está contemplando e vendo toda a nossa dificuldade. É tão interessante ver essa questão peculiar de Deus, que lá no livro de Mateus, Jesus ele vai falar assim: antes de alguém vos aborrecer, saiba que já tem aborrecido ao Pai Celestial. Olha como Deus cuida da nossa vida, olha como Deus observa a nossa vida, olha como Deus ele zela por nós. É por isso que não há necessidade daqueles que servem ao Senhor fazer justiça própria, com as próprias mãos, ficar revoltado, ficar chateado e partir para a briga, partir para o grito, sabe? Tentar rebaixar o mesmo nível daqueles que não servem ao Senhor, porque Deus ele zela por aqueles que servem a Ele. O problema é que tem pessoas que é muito emotiva, muito emocional, e rapidamente ela sai da fé e começa a murmurar. Sabe uma coisa, estou cansado, sabe uma coisa, eu não aguento mais, sabe uma coisa, não consigo mais esperar, eu vou agir, vou fazer, vou acontecer. Querido, Deus ele está vendo quais são os seus problemas, quais são a sua necessidade, e Deus ele está muito prestes a agir a seu favor. Amém ou não amém? Porque Isaías, ele profetiza, ele fala: desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu
um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um problema, e alguém pergunta, cara, você não vai fazer nada não, você não vai agir, você não vai falar, você não vai acontecer, você fala assim, ó, não, eu estou esperando, estou aguardando em Deus. Aí você vai lembrar desse texto, desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu, um Deus que trabalha por alguém que nele espera. Quando nós esperamos no Senhor, a resposta vem. A questão é que nós temos que aguardar a resposta de Deus com perseverança e com fé. Não podemos perder a motivação, a alegria, a perseverança, a fé, desde o primeiro momento que nós estamos em Jesus, ou desde o primeiro momento que Deus lançou promessas sobre nossas vidas. Uma das coisas mais ricas que existe naqueles que servem ao Senhor é ouvir Deus falar no seu coração, seja pela palavra, ou seja através de alguém, um servo de Deus. Deus lançar uma palavra, Deus lançar uma promessa no nosso coração, o nosso coração começa a queimar, a gente chora, a gente se alegra, a gente sorri, o nosso coração enche de esperança. Mas o problema é que ao passar dos tempos, algumas pessoas perdem a motivação, perdem a alegria, perdem a fé. E aí como Deus vai trabalhar a nosso favor? Temos que esperar. Temos que ter motivação, temos que ter fé. No capítulo 7, Deus ele fala para o povo de Israel e para Moisés, ó, eu vou tirar o meu povo dessa aflição, eu vou tirar o meu povo dessa aflição, e eu não vou deixar meu povo sair de mão a banana. O meu povo vai sair dessa terra abençoado. Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, eu estava fazendo um discipulado com Oséias, né? Ainda morava em Parada, Angélica, e ele me passou uma situação. Eu falei, rapaz, veio um texto aqui no meu coração agora, e fica preocupado não, porque tudo que é direito seu, você vai receber. Deus não vai deixar você sair de mão vazia. E a bênção está... Oh, aleluia, sai esse ano. Passou 3 anos, mas esse ano vai sair a bênção do irmão Oséias. Olha, querido, Deus, ele cumpre a sua palavra, ele vela pela sua palavra. Se tem uma coisa que Deus não permite, que Deus não gosta, é injustiça. Deus não gosta de ver o seu povo ser injustiçado. Tem pessoa que se acha esperta demais, irmãos. Ela acha que nunca vai ser pega. Ela acha que nunca vai se dar mal. Ela rouba os direitos dos outros. Ela manda as pessoas embora sem direito nenhum. Escraviza as pessoas. No dia de hoje, estou falando do dia de hoje. E ela acha que vai ficar por isso mesmo. Irmão, aquilo que é seu, você não precisa se preocupar, porque Deus te dará todos os seus direitos. Deus falou para o povo assim, ó, não vai sair ninguém de mão vazia. Vocês podem voltar lá e pode falar para Faraó, ó, o nosso Deus mandou liberar tudo que é ouro, que é prata, que é bronze, tudo que é de riqueza de vocês, Deus mandou a gente vir buscar. Aí a gente vê, que a gente acabou de ler aqui no capítulo 8, versículo 1, Deus reforçando de novo, falando para Faraó, ó, Faraó, libera o meu povo do Egito para que eles me sirvam. Deus, ele continua lançando essa proposta para a nossa vida, porque lá na primeira carta, 1 João, no capítulo 3, apóstolo João, ele fala sobre isso. Ele fala que o Filho do Homem se manifestou para que nós viéssemos ser livres, para desfazer a obra do inimigo. Aquele que serve ao Senhor não pode estar aprisionado às coisas do inimigo, não pode estar aprisionado aos valores desse mundo, não pode estar aprisionado ao pecado. O apóstolo João também ele fala no capítulo 1 de João, que aquele que está em Deus não há treva nele. Aquele que está em Cristo anda na luz como Cristo andou. O apóstolo João ele fala que se nós estamos em Cristo, temos que ser livres, nós não somos escravos do pecado. Quando Cristo morreu na cruz e verteu o seu sangue no Calvário, Ele nos comprou para sermos livres. Não podemos reprisar uma mentira, uma artimanha do inimigo, mas eu não consigo, eu não sei como, eu já tentei, não é a primeira nem a segunda, eu tento, e eu não consigo. Meu irmão, a palavra diz o seguinte,
que nós somos livres, somos libertos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. O Senhor lhe disse para Faraó: deixa meu povo ir, para que me sirva. Quando o Senhor, ele enviou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele nos comprou para que nós possamos servir a ele. E é tão interessante a obra redentora de Cristo no Calvário, que na primeira carta aos Coríntios, apóstolo Paulo fala que todo mundo já foi redimido. Todo mundo já foi redimido através da obra expiatória na cruz de Cristo. Todo mundo já está liberto e já está salvo em Cristo Jesus. A questão é que muita gente não sabe disso. Você pode ler depois, capítulo 5, a partir do versículo 6, ele fala que todo mundo já foi conciliado com Cristo, a Deus. Todo homem que crê na palavra de Deus, todo homem que crê em Cristo e buscar no Senhor, receberá libertação, receberá a salvação. E o Senhor disse para Faraó: libera o meu povo. Mas Faraó, ele quis fazer uma contraproposta a Moisés, porque Moisés foi lá com Arão, e eles falaram o que Deus falou no coração de Moisés. Falou: Faraó, Deus está mandando você liberar o povo dele, para que o povo sirva ao Senhor. Aí você vê qual foi a reação de Faraó quando Moisés e quando Arão lançou essa proposta a Faraó. Faraó endureceu seu coração. Faraó não quis liberar que o povo viesse servir ao Senhor. E aí ele lança uma proposta que vai contrário daquilo que Deus queria para a vida do povo dele, o povo hebreu, o povo Israel. Deus tem uma proposta para a nossa vida, mas o inimigo, ele lança outra proposta em nosso coração, para que a gente não venha atender a vontade e o chamado do Senhor. Eu quero ler para você ver, no capítulo 8, versículo 25, o que o inimigo fala com Moisés, com Arão, quando ele fala a respeito da proposta de ser livre para servir a Deus. O que Faraó fala com Moisés no versículo 25? Ele fala assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Deus fala assim: ó, deixa o meu povo ir. E aí Faraó fala assim: não, cara, peraí, deixar o povo ir. Fala o seguinte, fala para eles sacrificar a Deus, mas não vai muito longe não, fica aqui, continua no Egito e serve o seu Deus aqui no Egito, sacrifica aqui no Egito, sabe? O inimigo, ele tem suas artimanhas, irmãos, sabe? A escravidão é símbolo de pecado, é símbolo de distanciamento de Deus. E Faraó, ele é usado muitas das vezes como um símbolo de Satanás, é símbolo do inimigo. Faraó, ele propôs a Moisés a continuar no Egito e ali mesmo continuar oferecendo altares ao Senhor. E muitas vezes o inimigo, ele faz essa proposta no nosso coração: não, olha, sabe, você não precisa ter pressa de parar com isso não, sabe, Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso, sabe, você pode continuar na igreja e você vai, sabe, continuando com essas situações assim, sabe, depois você para, sabe? Ninguém é santo assim ao ponto de parar os seus hábitos, de largar, de abandonar. Você pode ir parando aos poucos. Igual aquele irmão que contou o testemunho: olha, pastor, Deus, ele está fazendo uma obra tremenda na minha vida. Eu já tenho 10 anos de evangélico. Quando eu aceitei Jesus, eu bebia 51, agora eu só bebo 49, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu estou aqui na igreja, mas sabe, é aos poucos, pastor. Eu não estou falando aqui para você que você tem que forçar uma libertação, mas estou falando para você aqui que Deus tem uma proposta para que a gente venha ser livre do pecado, para servi-lo e adorá-lo. Mas o inimigo quer colocar no nosso coração que a gente pode conciliar as duas coisas. Não, só você depois pede perdão, está tudo certo. Isso aí é mole, sabe? Você tem que continuar aqui pertinho. O inimigo, ele vai continuar induzindo as pessoas a pensar que pode adorar o Senhor sem sair da escravidão. E não tem como.
Porque, não porque Deus não nos amaria, Deus não nos perdoaria, não. É porque quando a gente está ainda na escravidão do pecado, a nossa mente, o inimigo, nos acusa. Eu espero que não, irmão. Eu espero que não. Aqui na Basta Fé não vai acontecer isso não. Mas tem igreja que, por exemplo, época de carnaval, tem gente que depois não aparece mais na igreja. Por quê? Porque não aguentou. Fez besteira no carnaval, voltou a beber, ficou, transou, fez não sei o que lá. Aí depois ela fica envergonhada. Aí tu vai atrás dela, depois você, poxa, você sumiu. Ah, cara, eu tô mal, sabe, no carnaval não aguentei, no carnaval bebi, eu fumei, eu fiquei. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava tratando um caso aqui na igreja, fazendo um gabinete. E tinha uma irmã que ela estava muito firme na nossa igreja, muito firme. Sabe, ela estava dando fruto, ela estava trabalhando, sabe, ela estava muito envolvida na célula na época. E ela estava lutando para que o casamento dela não terminasse. E eu falei assim para ela assim, você ama teu esposo? Ela fala assim, eu amo meu esposo. Você quer ver seu casamento ser feliz? Quer ver seu esposo ser Jesus? Eu quero. Eu falei assim para ela assim, então não vai atrás do teu esposo. Quando ele sair, só ora por ele. Só ora. Ela, pastor, mas é difícil, porque ele fala que vai ali 5 minutos, demora, volta lá para não sei das quantas, assim. Só ora por ele. Aí uma época de carnaval assim, mano, ela não aguentou, foi atrás do marido, encontrou o marido agarrada com o outro. Aí ela ficou tão revoltada que o primeiro que passou já chamou e beijou e não vai ficar por isso mesmo. E até hoje não está em igreja nenhuma. Porque o inimigo, ele vai colocar no coração do ser humano que a gente pode fazer, mas depois que faz, a acusação vem, a vergonha vem. Quantas pessoas ela acha que não pode aceitar Jesus porque ela está atolada do pecado? Fala assim, não, sabe, eu sou uma pessoa muito pecadora, eu sou uma pessoa muito errada, sabe, olha, eu tenho vergonha do que eu sou, eu tenho vergonha do que eu já fiz. Quando a proposta de Deus é, vem, sai do Egito, sai da escravidão e vem me servir. O Senhor está nos chamando, irmão, nessa noite, para que a gente venha ter uma vida de santidade, para que a gente venha ter uma vida sem acusação, para que a gente possa andar com a nossa cabeça erguida, para que a gente possa ter honra em servir o Senhor. Ele diz uma proposta e o inimigo faz outra. O faraó, ele propõe uma religião. Fala, cara, não precisa romper com o Egito não. Não precisa romper com o Egito para você servir a Deus. Você pode continuar ali. Eu vou separar um espaço para você adorar o Senhor. Como algumas pessoas às vezes elas acham que o espaço de servir o Senhor é dentro do templo. Tem pessoas que acham que, olha, você saiu daquele portão para lá, você pode fazer o que você quiser, mas na igreja não. A igreja é um lugar santo. A igreja eu não posso pecar, eu não posso xingar, eu não posso trair, eu não posso ver. Eu não posso fazer isso nem na igreja, nem em lugar nenhum, irmão. Não há meio termo. Não tem como a gente adorar o Senhor continuando no Egito. Você tem que abrir mão dos princípios do Egito. E às vezes o princípio do Egito fica muito impregnado no coração do povo. Porque Faraó continua lançando a proposta. Deus falou para o povo, Moisés, manda o povo sair para me servir. Faraó fala assim, não, fica por aqui. Eu li o versículo 25, olha o que ele fala no versículo 28. Então disse Faraó, deixai-vos ir para sacrificar o vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Ele ainda fala assim, orai também por mim. Vai muito longe não. Outra coisa que o inimigo vai colocar no nosso coração, para a gente não aceitar a proposta de Deus. A proposta de Deus é, saia do Egito para me servir. Ele fala primeiro, cara, fica num espaço aí no Egito, para você servir seu Deus. Aí Moisés fala assim, não, Deus falou para a gente sair. Ele, não, faz o seguinte, vai lá para o deserto, mas não vai muito longe não, aproveita e ora por mim. Sabe o que o inimigo vai falar no nosso coração? Cara, eu vou até aceitar Jesus, mas eu não quero muito envolvimento não, eu vou bem devagarzinho. Bom, aqui não tem esse negócio de Martinho da Vila não, irmão. É devagarzinho. Quem tem Martinho da Vila não, irmão? Quem tem discípulo Martinho da Vila não? Esse negócio assim, não, eu vou entrar, mas esse negócio de fanatismo, esse negócio de se envolver muito, de se entregar muito, eu não quero não. Ou é ou não é. Ou é ou não é.
Não tem meio termo para servir o Senhor. Ou a gente deixa o Senhor fazer a obra dele completa na nossa vida, ou então a gente não deixa. Não tem como a gente estar servindo o Senhor em cima do muro. Você é ou não é? Não, sabe, eu até entrei na igreja, eu até sei Jesus, mas eu não quero assim ir muito longe não. Esse negócio de discipular, liderar célula, virar um pastor, poxa, essas coisas para mim é meio careta, eu não quero. O inimigo ele vai propor, cara, você pode até ir para a igreja, você pode até servir o Senhor, mas não se envolve muito não vai muito longe não. Faraó, que até então castigava o povo com duros açoites, agora se transforma em relações públicas com o povo. Ele quer negociar. O inimigo não pode negociar aquilo que a gente pode ou não pode fazer para o Senhor. Nós temos que romper completamente a aliança com o inimigo. Ele tem que entender por uma vez por todas que não existe nada em nós que o pertence, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos pertence ao Senhor, que seja para a honra e a glória dele. Se tem qualquer coisa na sua vida, na sua casa, que te faz lembrar o seu passado, desfaça. Essa foto aqui, sabe? Essa foto me lembra quando eu era, quando eu fazia. Que é isso, meu irmão? Essa aqui é minha amiga, poxa, como a gente fazia, a gente aprontava, época boa. Pô, isso aqui é meu ex-namorado, minha ex-namorada. Você está ali guardando algo que está te lembrando ao vínculo do passado. A pessoa está lá, aceita Jesus e guarda ali, ela fala que é relíquia. Não, isso aqui, pastor, é relíquia. Ela guarda coletânea de CDs, de músicas do mundão. E quando ela começa a ouvir, começa a trazer à tona as coisas do passado dela. Onde ela ia, com quem ela ia, o que ela fazia. Roupas, objetos, presentes. Você tem que abrir mão daquilo que te faz lembrar a vida que você tinha de escravo quando você era do Egito, porque agora a sua vida pertence ao Senhor, a nossa vida pertence a Cristo. Ele falou assim, deixai meu povo ir para que me sirva. Nós fomos chamados unicamente, exclusivamente para servir e adorar o Senhor. Então o inimigo vai falar assim, não, poxa, você vai, sabe, mas não vai muito longe não. Aí o inimigo oferece prazeres, abre porta de liberdade, ele nos convida a vir desfrutar do melhor do Egito, para que a gente não vá muito longe. Pô, olha só, vocês vão muito longe, vocês vão ficar andando no deserto aí, no deserto tem nada para comer. Poxa, aqui não, aqui vocês têm a casa de vocês, vocês têm a comida de vocês. Para que vocês vão longe para adorar o Senhor, vocês podem ficar aqui pertinho. Algumas pessoas não conseguem compreender por que nós servimos ao Senhor e não podemos fazer algumas coisas. Esse dia, eu e minha esposa, a gente teve que ensinar a nossa filha o princípio cristão, porque no colégio foi falado sobre carnaval. Aí a nossa filha chegou assim, mãe, pai, vai ter carnaval lá na praça, me leva lá na praça para o carnaval da praça. Aí minha esposa falou assim, minha filha, a gente não pode ir, não dá para papai e mamãe te levar não. Aí ela, naquele momento, ficou satisfeita. Chegou mais tarde um pouquinho, mãe, pai, vai ter carnaval lá na praça, meus amigos vão, vai fazer 5 anos, meus amigos vão para o carnaval na praça, deixa eu ir no carnaval da praça. Aí minha esposa deu outra resposta para ela, tá bom. Passou algumas horas, de novo, mãe, pai, vai ter o carnaval na praça, me leva no carnaval da praça. Aí eu tive que sentar com ela, junto com a minha esposa, explicar um pouco na linguagem dela o que seria uma festa de carnaval e por que nós não podemos ir na festa de carnaval. A gente explicou quem serve o Senhor, e papá, aquela questão que um pai cristão ensina, né? Acabou. Não perguntou mais, né? Não perguntou mais. E além disso, ainda prometi levá-lo no cinema. Não perguntou mais. Não tem como a gente negociar com o mundo. Não tem como eu negociar. Não, mas minha filha é criança, eu não vou no carnaval não, mas eu vou comprar uma fantasia para ela ficar pulando e brincando em casa. É a mesma coisa, meu irmão. Não tem meio termo. Tem coisa, irmão, que se a gente não for radical, o mundo vai entrando no nosso princípio, na nossa vida. E às vezes o mundo não vai... Poxa, mas é criança, pastor, não entende?
mas é princípio, é ensinamento. Não tem como a gente servir o Senhor e servir o mundo. Aí depois, Faraó vai e lança outra contraproposta para Moisés, no capítulo 10, versículo 10, versículo 11. Olha o que Faraó fala. Faraó, rapaz, negociou de qualquer forma para não perder o povo hebreu, no capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Ele fala assim: então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós, a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora, vós varões, e servi o Senhor, pois isso é que o pediste. E lançaram da face de Faraó. O que Faraó ele quis falar aqui? Vai servir o Senhor, mas nem todo mundo, vai só os varões, vai só os homens. Faraó, ele queria liberar, mas não queria liberar todo mundo para ir servir o Senhor. Ele quis liberar uma parte, vai só os homens. Os homens vão lá e adoram, mas o restante não. O inimigo, ele vai querer muitas vezes insinuar que nós vamos servir o Senhor sozinhos. Ó, você serviu o Senhor, você aceitou, mas a sua família não vai aceitar Jesus. Inclusive, para muitas pessoas, parece que o tempo vai comprovando que de fato a família não vai aceitar Jesus, porque muitas vezes a família tem um coração duro. Tem família que quando você abre a boca e fala assim, ó, mas a Bíblia, opa, eu não quero saber essa conversa fiada de Bíblia não. Eu não quero essa conversinha balela de Bíblia, inferno, de céu, de Jesus. Eu não quero ouvir essa conversa. O inimigo vai insinuando no nosso coração que parece que só eu e você vamos servir o Senhor. Ele vai tirando a esperança de que a nossa casa vai servir a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele declara, lá no livro de Atos capítulo 16, 17, ele fala assim, ó, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Não vai ser só você que vai servir o Senhor, não. Se você crê e servir o Senhor fielmente, você vai servir o Senhor. Seus filhos vão servir o Senhor. Seu esposo vai servir o Senhor. Sua esposa vai servir o Senhor. Sua sogra, aleluia, vai servir o Senhor também. Vai parar de arrumar encrenca, vai servir Jesus também. É a família toda, irmãos. Agora, nós temos que detectar. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Nós temos que detectar se o problema da nossa família não está servindo a Jesus, somos nós mesmos. Vou repetir. Nós temos que detectar se o problema da nossa família não aceitar Jesus, está sendo nós mesmos. Porque às vezes nós não damos exemplos para poder ganhar a nossa família para Jesus. Me responde uma coisa: como uma família não evangélica vai aceitar Jesus, se eu como cristão vou para a igreja de domingo, mas na segunda-feira eu estou xingando dentro de casa, tacando prato nos outros, tacando panela, quebrando um cabo de vassoura, bicando todo mundo, até o cachorro não escapa, até o cachorro xinga. Como é que a minha família vai aceitar Jesus desse jeito? Como é que a minha família vai aceitar Jesus? Se quando eu faço uma festinha, eu falo que sou evangélico, mas faço uma festinha em casa, eu entorno todas e mais um pouco. Como é que a minha família vai aceitar Jesus? Se em casa, qualquer coisinha eu estou gritando, estou brigando. A nossa família vai vir para Jesus quando ela ver Cristo em nós. Quando ela ver Cristo em nós. Irmãos, pode demorar o tempo que for, mas quando a nossa família começar a ver Cristo na nossa vida, ela vai querer beber da mesma água que nós bebemos. Ela vai querer vir no mesmo Cristo que nós temos, que nós servimos. E não é por muito falar não, irmãos. Não é por muito falar, porque nós ganhamos a nossa família mais com atitude do que com fala. É com a nossa atitude no dia a dia. E a atitude que eu estou falando, não é só você andar com a Bíblia na mão dentro de casa, ficar lendo a Bíblia dentro de casa, orando, não é isso não.
Não estou falando desse tipo de atitude. Isso é bom? É, mas não é isso que estou falando, não. É amar a sua esposa. Amar o seu esposo. Tem uma vez que eu fui tratar um problema de casal. Aí, eu lembro que era uma quinta-feira. Aí eu falei assim pro irmão, assim, irmão, a esposa dele estava meio tijolo, meio barro na igreja, e ele estava firme. Falei assim, ó, domingo que vem agora é Dia Internacional das Mulheres. Faz um agrado para sua esposa, faz uma surpresa. Esse tipo de atitude que eu estou falando que ganha alguém para Jesus. Aí ele, pastor, vou ver que eu faço aí, coisa e tal. Domingo ele passou pelo portão, entrou. Eu falei assim, e aí, irmão, como é que tá a sua vida? Ah, tá bem. E a sua esposa? Ah, pastor. E aí, hoje foi o Dia Internacional das Mulheres, o que você fez para essa mulher? O que eu fiz? Não fiz nada. Ela não merece nada, pastor. Você na minha frente, irmão, você acredita? Eu falei assim, irmão, olha só, tu tá me fazendo perder tempo, cara. Eu saio daqui, vou lá na tua casa, aconselho para acontecer, te dou um conselho e você não segue? Ó, não me pede para ir na tua casa mais não, que eu não vou não. Eu não fui mesmo não, irmão. Eu vou ficar gastando tempo com alguém que não quer viver o evangelho? Eu expliquei o que deveria fazer. O cara fala para mim, não fiz porque minha esposa não merece. Então vai servir Jesus lá não sei aonde. O cara não quer nada com Jesus. Se ele quiser, se ele amar, respeitar sua esposa, porque a Bíblia fala sobre isso. Maridos, amai a vossa esposa. Olha, irmão, aleluia. Aplauda o Senhor, irmão. Aleluia, paz Jesus. Amém, glória a Deus. Aí depois, eu fui aconselhar outro casal. Aí já fui aconselhar a parte feminina. Fui falar com uma mulher. Eu falei, poxa, irmã, seu casamento tem jeito. Poxa, olha só, vou te dar. Ah, irmã, olha só. A irmã vinha não só para a igreja, mas andava por aí toda esculhambada. Toda largada. E queria que o casamento dela pegasse fogo, que o marido amasse. Bom, a mulher ia comprar pão de bobs, camisa da Dilma, chinelo todo largado. Pô, meu irmão, se a mulher sai na rua para comprar um negócio desse, imagina em casa como é que essa mulher não fica. Vinha para a igreja toda desconjuntada, uma camisa azul, uma calça marrom, um sapato preto, outro verde, parece festa brega, né? Eu falei, rapaz, essa mulher não vai ganhar o marido dela nunca para Jesus. Eu falei assim, irmão, olha só. Aí falei para ela, olha, você tem que dar uma repaginada, sabe? Dar uma levantada, se arrumar, combinar essas roupas, fazer esse cabelo, passar um pouquinho mais de tive que dar, pastor, irmão, brincadeira não, pastor tem que ser psicólogo, advogado. Quem dá dica de beleza é o que, gente? Me ajuda aí. Estilista, moda, personal é isso aí que o irmão falou. Sabe? Aí isso domingo de manhã. Aí domingo à noite ela veio também de escarpão, de não sei o que, de cachecol, tava no inverno, passou um batom. Isso aí, irmã. Aleluia, isso aí. Agora você vai lá, faz assim pro seu esposo, sabe? Aí deu uma atenção para, faz assim, faz assado. Tá bom, mano, vai dar tudo certo. Daqui uma semana eu quero falar de novo com a irmã. Uma semana depois, mano, me volta ela de novo, toda largada, cabelo para um lado, cabelo para o outro. Você fez o que eu falei para sua esposa? Não fiz não, pastor. A mesma história do outro. Por que não? Eu acho que ele não merece. Pô. Como é que nós vamos ganhar a nossa família assim? Principalmente aqueles que não são crentes. Nossa, não merece, ela não merece, não merece. Meu filho não merece, meu pai não merece. A Bíblia fala o seguinte: quer comais, quer bebais, faça para a honra e a glória do Senhor. Ele pode até não merecer, ela pode até não merecer, mas ofereça ao Senhor o seu sacrifício. Fala, Senhor, tu sabes que no meu coração, na verdade, eu não queria fazer, mas por amor a ti, para ganhar essa alma, eu vou fazer. Nós temos uma irmã na nossa matriz, a irmã Isa. O esposo dela, por muitos anos, foi segurança de baile funk. O camarada se armava para sair umas 6 horas, voltava só pelas madrugadas. O dinheiro que ele recebia era tudo para bebida, drogas, cigarro. Ela morava num cumbico, num quartinho. Depois que ela aceitou Jesus, ela parou de reclamar, parou de brigar com o marido,
Aí ele se arrumava para fazer segurança no baile. E aí ela conta isso e ele também testifica. Ele todo desarrumado, todo, sabe, amarrotado. Ela fala assim: ei, o senhor pensa que vai sair onde com essa roupa aí? Não vem não que eu vou trabalhar. Não, senhor, esposo meu não anda assim, todo bagunçado, todo amarrotado não. Pode tirar essa roupa que eu vou passar essa roupa. Ela passava a roupa dele, tudo bonitinho. Aí ele chegava em casa de madrugada, doidão, embriagado, vomitava a casa toda. Bem que era só um quartinho banheiro. Era só um quartinho banheiro, vomitava a casa toda. Ela acordava, limpava a casa, dava um banho nele. Quando estava frio, ela fazia sopa. Quando era calor, dava um café forte para ele, botava ele para dormir. Isso demorou uma média de uns 10 anos. Até que um dia, esse dia eu estava até na igreja, na nossa matriz, na Taquara, um dia de domingo. Eu lembro que o pastor Roberto estava fazendo um convite para as pessoas a Jesus. E aí eu estava com meus olhos fechados, naquela intercessão, né? Senhor, toca no coração. E eu comecei a ouvir as pessoas gritar, aplaudir, chorar. Quando eu abri meus olhos, o Maurinho estava por conta própria, com o joelho dobrado, os braços estendidos e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, eles são um casal de diáconos. Os dois servem ao Senhor, porque ela soube como ganhar o seu esposo para Jesus. A Bíblia diz: crê no seu Jesus e será salvo tu e tua casa. O inimigo ele fala que nem todos vai servir o Senhor, como disse Faraó, mas a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e sua casa. Há uns anos atrás, a minha mãe ela teve 8 filhos. Há uns anos atrás estava desviado meu pai e praticamente os outros filhos, só não estavam desviados os 8 porque a caçula era de colo. Mas o restante ninguém mais queria saber de igreja. E Deus usou uma profetisa e disse: não te preocupas tu no teu coração, porque os seus me pertencem e nenhum deles há de se perder. Hoje todos da minha casa servem ao Senhor. Não deixe o inimigo dizer o contrário. Seu filho não vai morrer nas drogas, não vai morrer na prostituição, não vai se perder, seu esposo não vai continuar assim, a sua esposa não vai continuar brigando, implicando com você. Você e sua casa servirá o Senhor. É promessa, é promessa. É a Bíblia que diz, é Deus que está falando: deixa o povo ir para que me sirva. Você e sua casa servirá o Senhor. Na minha casa, eu já sigo essa promessa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, minha esposa, minha filha, nós servimos ao Senhor. A minha filha, ela está com o princípio de oração, já ora, já clama, já sapateia, já sabe pedir a Deus. Princípio, eu e minha casa, nós servimos o Senhor. Deixa eu terminar aqui, irmãos. No capítulo 10, versículo 24, 26... é a última contraproposta de Faraó. Do 24 ao 26 ele fala assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem as suas ovelhas, as suas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Olha só, irmão, nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor, até que chegamos lá. Moisés falou assim: ó, não vai ficar uma unha perdida no Egito. Tudo que Deus nos deu, nós vamos levar. Às vezes, quando nós aceitamos Jesus, o diabo ele tem essa estratégia. Qual estratégia? Começa a tirar um monte de coisa da nossa vida para a gente ficar desesperado. Às vezes está tudo bem, né? Antes de aceitar Jesus, aí aceita Jesus, parece que o casamento vai se perder, parece que vai ter divórcio, o desemprego. Às vezes a pessoa é ameaçada de ser mandada embora, ou às vezes até ela mesma recebe demissão. Às vezes ela tinha dinheiro para esbanjar,
Esse dia eu ouvi disso de uma pessoa: pô, pastor, quando eu sei Jesus, eu tinha dinheiro, eu fazia o que eu queria. Agora, para mim ali comer um cachorro quente, eu não posso. Pô, não estou aguentando mais não. Irmão, o inimigo ele vai querer lançar uma contraproposta. Ele vai querer assim: compara a sua vida hoje e compara a sua vida como você era. O que mais vale a pena? Antigamente você podia ir e voltar, ninguém te cobrava de nada, você não tinha que dar satisfação à esposa, não dava satisfação aos seus pais. Antigamente sobrava dinheiro, você pagava as coisas para os outros, você tinha para gastar. E agora? Quando o inimigo começar a lançar esses pensamentos, porque esses pensamentos vêm do inimigo para tentar minar a sua fé, para minar a sua força. Você fala para o inimigo: inimigo, deixa eu te falar uma coisa, você está tentando jogar na minha cara meu passado, mas vou jogar na tua cara o teu futuro. Sabe qual é o teu futuro? O teu futuro é no largo de fogo. Você vai ser esmagado pelos meus pés, porque diz a palavra: você vai ser esmagado debaixo dos meus pés. Esse é o teu futuro, você é um derrotado. Eu não vou abrir mão do Deus que eu sirvo, porque Deus é o Deus da restituição. O que o inimigo deu, ele pode tirar à vontade, irmão. O que você adquiriu antes de aceitar Jesus de forma ilícita, deixa ele levar de forma à vontade, porque Deus vai nos dar tudo novo, e tudo que Deus nos dá, Deus ele não tira. Deus ele não tira aquilo que ele nos dá. Hoje eu estava conversando com um amigo e eu falei assim: rapaz, como é que foi a questão do carro lá do nosso irmão lá da matriz lá, que o irmão foi assaltado, uma média de uns 2 meses atrás mais ou menos. Aí botou lá no Face, quem souber de uma coisa, avisa, coisa e tal. E aí ele conseguiu resgatar o carro, resgatou, cara. O carro estava aqui, perto da Mariante, na comunidade aqui. E aí o pessoal lá de dentro ligou pro carro, o irmão falou assim: irmão, tô sabendo que você perdeu o seu carro, coisa e tal, o teu carro está aqui, e a gente está querendo negociar o seu carro, entendeu? Você tem interesse em recuperar seu carro? Ele falou assim: tenho. Mas ó, para você recuperar seu carro tem condição, você tem que pagar tantos mil para recuperar seu carro. Aí ele falou assim: ó, eu tenho interesse de resgatar meu carro, eu vou resgatar meu carro, mas não vou te dar nenhum centavo. Mas como é que é? Sabe por quê? Isso aí que é promessa, mano. Deus que me deu esse carro, é fruto de oração. Aquilo que Deus deu, ninguém pode tomar. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão: a partir de agora, você pode saber que eu vou estar orando por você e pelos seus amigos. E quem Deus tiver que salvar, Deus vai salvar. Quem não tiver que salvar, Deus vai abrir a corda, mas Deus vai fazer justiça. Cara, falou assim: meu irmão, tu é crente? Sou. Então, ó, pode me buscar seu carro, entendeu? Porque minha família é toda crente, sou afastado da casa do Senhor, a gente não quer mexer com crente não. Pode vir pegar teu carro, pega a sua bênção. Aquilo que Deus dá, o inimigo não pode tirar. Faraó falou para o povo hebreu: ó, vai, mas deixa aí a sua ovelha, o seu gado, não vai levar nada, pode levar seus filhos, não vai levar mais nada. O inimigo ele acha que tem o direito de fechar a porta na nossa vida. Ele acha que tem o direito, mas nós temos que lembrar ele, porque o cabeçudo de Satanás, ele tem a mente muito, muito curta, ele é muito esquecido. Ele tem que lembrar ele, irmão, que ele não tem nem a chave da casa dele. A Bíblia diz que o Senhor desceu no mais profundeza e pegou a chave do inferno, a chave da vida e da morte. Nem chave do inferno ele tem, a casa dele nem tem tranque, irmão. Como é que ele vai falar que ele vai fazer, que vai tirar, que vai... Ele não vai fazer nada, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que tem no mundo pertence ao nosso Deus. Encara as perdas na sua vida como uma provação, mas não encare como uma obra do inimigo, porque o inimigo não tem poder para fazer nada sobre a sua vida. Encare como o Jó ele fez: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois o Senhor restituiu Jó. Você vai servir o Senhor, porque essa foi a proposta: deixe meu povo ir para que me sirva. O inimigo ele vai querer fazer você continuar no Egito, não ir muito longe no ministério, não vai deixar você crer que a sua família vai aceitar Jesus, vai querer tirar aquilo que Deus te deu. Mas no final, quando a gente lê a partir do capítulo 14, a gente vê que o mar se abriu, o povo de Israel passou, os inimigos de Israel ficaram lá, todo mundo preso e morto no Mar Vermelho. E do outro lado do Mar Vermelho, o povo cantaram:
Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu quero declarar essa palavra na sua vida. Eu quero terminar essa palavra declarando na sua vida. Que esse ano 2016, você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Porque Deus vai te dar uma vitória tão grande, que pelo seu recurso natural, você não poderia ter. Pelo seu conhecimento, você não podia chegar. Mas quando a proposta chegar, quando a bênção chegar, você há de dizer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O povo que um dia está aflito com dificuldade, agora estava louvando, cantando, adorando ao Senhor, e com alegria. Aí eu disse que Miriam passou um tamborim, meu irmão, saiu tocando tamborim para um lado, para o outro, dançando. As mulheres dançavam e tocavam tamborim em manifestação de alegria. Se hoje está difícil, segura um pouquinho, não desiste não para não abra mão do Senhor, porque você vai cantar, você vai dançar, e você vai dizer que só o Senhor é Deus. O Senhor há de nos dar vitória, porque Ele te chamou para você sair do Egito, para nós servirmos Ele, e não só você vai servir o Senhor, você virá você e toda a sua casa, amém? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Logo após a oração, nós vamos fazer o nosso momento de dízimo e oferta. Nós vamos tirar nosso dízimo e oferta. Você que trouxe seu dízimo, ou trouxe sua oferta, eu vou orar por você, e depois da oração a gente vai estar consagrando o dízimo e oferta. Primeiro eu quero orar por você, sabe, você que está sendo tentado pelo inimigo. Pastor, olha, essa mensagem veio no meu coração, porque o inimigo está lançando propostas, sabe, ele tem tentado me desanimar, ele tem, sabe, é tanta pressão, pastor, eu não consigo me libertar, eu não consigo desenvolver chamado, ministério, eu não consigo ver minha família servir a Jesus. Esse dia eu estava pregando numa igreja, foi domingo passado, pregando numa igreja, Deus me deu uma palavra, e eu liberei, o rapaz ele me procurou depois, falou, pastor, essa madrugada eu estava decidido a ir embora de casa, e eu falei assim, não, vou segurar amanhã, porque amanhã tem um culto especial, tem ceia, então não vou sair de casa mais, depois na segunda-feira eu vou embora, quero nem saber. E Deus falou no coração dele, e ele recebeu paz no coração para continuar na sua casa. Deus vai restituir você, Deus vai te abençoar. Não deixe a pressão desse mundo, a pressão da sua casa, a pressão do inimigo, tirar o seu foco, quer servir o Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar, eu quero te abençoar, Pai, pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, interceder pela vida do teu povo, Senhor. O Senhor, Ele liberou uma palavra para a nossa vida. A Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva. Um dia o Senhor olhou para a nossa vida de uma forma muito especial. Um dia o Senhor nos achou largado. Um dia o Senhor nos achou no baile. Um dia o Senhor nos achou num pagode, num forró da vida. Um dia o Senhor nos achou na prostituição, numa vida toda torta. Um dia o Senhor nos achou com a cara no pó, com a cara nas drogas. Um dia o Senhor nos achou com a cara na maconha. Um dia o Senhor nos achou, Senhor, lá dentro do terreiro de macumba, do candomblé. Um dia o Senhor nos achou na religião. Mas o teu amor foi tão grande e profundo, que o Senhor deu uma ordem a Satanás: deixa-o ir para que me sirva. E o Senhor começou, o Senhor iniciou uma obra na nossa vida. Pai, eu quero declarar, pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus Cristo, tira do coração do teu povo toda dúvida, tira do coração do teu povo essa questão: será se Deus me ama mesmo? Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não deixe o inimigo colocar dúvida se Deus te ama ou não te ama, porque Deus tem uma obra na sua vida, na sua família. O inimigo fala: não vai muito longe não, fica por aqui. Mas Deus está te chamando para você voar voos altos nas asas do Espírito, para você se aprofundar em Deus, para que você cresça no ministério, para que você cresça na obra de Deus. Da sua família e dos seus,
Deixa que Deus cuida. Só entrega-os na mão do Senhor. Aplica o teu coração para você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom esposo, porque a sua família vai servir o Senhor. Mas pastor, está difícil, eu estou tendo muitas perdas na minha vida, é o trabalho, é a vida profissional, meu carro está assim, está assado, estou gastando horrores. Pastor, é muita dificuldade que eu estou passando, é muita perseguição que eu estou passando, é a afronta do inimigo. Ele sabe o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem amor na sua vida. Ele vai fazer de tudo para você se perder, Ele vai fazer de tudo para você abrir mão, para você voltar para trás. Mas o Senhor já determinou. Sabe por que Deus falou para Faraó e para o povo: deixe meu povo ir para que me sirva? Porque Deus já tinha preparado para o povo um oásis. Deus já tinha preparado para o povo uma terra que emana leite e mel. Assim que essa prova passar, assim que esse deserto passar, Deus já tem preparado para você uma terra prometida que emana leite e mel, uma terra de descanso, uma terra de produção, uma terra de colheita. Aguarda no Senhor, espera no Senhor, que a vitória será certa, em nome de Jesus Cristo.